Para a nossa meditação dessa noite, eu convido, se puder colocar mais retorno aqui para mim, eu muito que agradeço. Quero que você abra sua Bíblia para a nossa meditação nessa noite, em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Está começando a ficar bom. Pode melhorar. Amém, igreja? 2 Reis 5, versículos de 1 a 19. Uma história, creio eu, que bem conhecida por todos nós e que traz lições valiosas para a nossa caminhada cristã. A cura de Naamã, eu convido você a acompanhar o texto aí comigo. 2 Reis, capítulo 5, versículos de 1 até o 19. Do 1º ao 19, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram a ele os seus oficiais e lhes disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te ao teu servo que ao teu servo seja dado levar uma carga da terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor o teu servo. Quando o meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, eu também me tenho de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o teu servo. E Eliseu lhe disse: vá em paz, vai em paz.
Vamos orar mais uma vez? Deus, nós já oramos, nós já cantamos, nós já ofertamos, agradecemos, adoramos ao Teu santo nome e temos certeza que se parássemos esse culto aqui já teríamos sido devidamente edificados. Mas pedimos a Tua bênção especial nesse momento sobre a explanação dessa Tua palavra. Que o Senhor me use como instrumento Teu, a fim de quebrantar corações, a fim de gerar em cada um de nós, a começar em mim, mudança real de vida. Que a Tua palavra pregada hoje possa nos mudar, possa nos moldar, possa nos mover, ó Deus, a uma intimidade cada vez maior com o Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Lucas é um rapaz que vive em um mundo completamente conectado. Vive num mundo de curtidas, compartilhamentos, emojis. Suas postagens são meticulosamente escolhidas, editadas e elaboradas para agradar e para engajar. Ele busca incessantemente a aprovação virtual e a validação das pessoas por meio dos seus likes, as famosas curtidas. Lucas anseia por se sentir aceito, valorizado e amado. Ele acredita que quanto mais conquistar a atenção virtual, quanto mais seguidores ele conquistar, mais aceito ele será. Cada foto perfeitamente enquadrada, cada atualização meticulosamente escolhida, paisagens maravilhosas, deslumbrantes, viagens caríssimas, tudo com um único objetivo: chamar a atenção das pessoas e conquistar a aprovação delas. A cada postagem, sua ansiedade, o seu desespero por likes e comentários positivos tomam conta de si. Afinal de contas, esse é o objetivo desse rapaz. Mas por trás de tudo isso, Lucas revela um coração vazio, egocêntrico e cheio de temores. E não somos nós, muitas vezes, semelhantes a esse jovem Lucas? A nossa busca por aceitação, nós tendemos a medir o nosso valor pelo que nós fazemos, pelo que nós possuímos, ou pelos aplausos e pelas validações que nós recebemos. É assim não só nas redes sociais, mas muitas vezes até mesmo na nossa caminhada cristã. A gente avalia o nosso grau de importância e a nossa relevância para a sociedade em que nós estamos de acordo com os aplausos que recebemos. E se não recebemos, aí a gente entra num ciclo de ansiedade, depressão e tantos outros problemas. Acreditamos que os nossos méritos, as nossas conquistas, a nossa posição nos tornam dignos de amor e de aceitação. E, no entanto, nessa incessante busca por aprovação, muitas vezes nós perdemos de vista a verdadeira fonte de aceitação, que é Cristo Jesus. É por meio de Cristo que nós somos devidamente aceitos. É por meio de Cristo que nós somos devidamente valorizados. E é aqui que a graça de Deus nasce como um sol sobre a nossa busca de grandeza, dissipando toda e qualquer sombra de orgulho e de autossuficiência que possa haver no nosso coração. Ela nos chama para uma simplicidade, para uma humildade e nos lembra que nós somos feitos de pó e ao pó voltaremos. Hoje, por meio da história de Naamã, eu quero convidar você a refletir sobre isso. Eu quero convidar você a mergulhar nas profundezas dessa graça que quebra os nossos anseios vazios e explorarmos juntos como a graça de Deus nos transforma em algo precioso, em algo que os nossos maiores feitos jamais poderiam alcançar. A graça de Cristo nos transforma, a graça de Cristo nos eleva à semelhança do próprio Cristo. E é por isso que eu quero convidar você a pensarmos juntos no tema a simples e humilhante graça de Deus. A graça de Deus é maravilhosa, a gente canta muito sobre ela, a gente lê muito sobre ela, mas a gente às vezes não percebe como ela nos humilha e como ela é simples também. E eu quero convidar você nessa noite a meditar um pouquinho nesse sentido comigo. Primeiro a gente precisa entender um contexto bem rápido do livro de 2 Reis. Ele foi escrito pelo profeta Jeremias,
né? E o seu objetivo é contar a história dos sucessos e dos fracassos do reino de Deus que já havia sido dividido. A parte norte, Israel, e a parte sul, Judá. Então você vai ver que tanto primeiro e segundo Reis, Jeremias vai contar essas histórias, vai contar os desafios dos reis, de como eles enfrentavam as batalhas, as guerras. E aqui, nesse trecho que nós lemos, por volta, esse trecho que nós lemos aqui no capítulo 5 de 2 Reis, se passa mais ou menos no 9º ano antes de Cristo, e conta aí algumas histórias peculiares, inclusive esta sobre Naamã, um comandante do exército do rei da Síria. Naquele contexto sírio, o cargo de segunda maior importância do reino. Um homem poderoso, altivo, grande, importante, imponente, e que se depara com algo absurdamente humilhante. O general da Síria, ele era responsável pelo comando do exército, que incluía infantaria, cavalaria, arqueiros e outras utilidades militares. Ele era um homem de confiança do rei. E aqui nós nos deparamos com um homem poderoso, Naamã. E ele era o instrumento do rei, a pessoa encarregada de liderar campanhas militares, conquistar territórios, chegar em novos lugares, dominar terras, povos inimigos, e além também de ter responsabilidades militares, ele tinha um papel político muito importante, um papel mais diplomático. Ele representava o rei assinando tratados, negociando alianças, lidando com líderes estrangeiros. Nós vemos aqui que Naamã era um homem muito importante, um homem de grande estima pela sociedade. E é aí que nós temos a nossa primeira lição a ser aprendida hoje, que a graça de Deus, ela revela as nossas limitações. Ela revela o quão limitados eu e você somos. Naamã era um homem poderoso, um homem forte, um homem grande, um homem temível, um homem a quem muitas vezes tinham medo, receio, respeito, reverência, mas nesse momento aqui se depara com uma doença completamente avassaladora que o afastaria por completo dessa função. Um cargo de prestígio não combina com uma doença como a lepra, porque uma das características da lepra é o contágio. A principal causa, o principal perigo dela é o contágio por meio do contato e tudo mais. Então a pessoa tinha que ficar afastada. A lepra é uma doença que ataca a pele de maneira agressiva e violenta. Em Levítico, capítulo 13, versículos de 1 até o 59, nós encontramos instruções detalhadas de Moisés para os sacerdotes avaliarem os casos suspeitos de lepra e determinarem se alguém está de fato impuro ou não. Era feito todo um ritual e as regras envolvem a inspeção das lesões, a observação da propagação da lepra e a necessidade do isolamento do indivíduo durante o período de avaliação. Ou seja, durante o processo, para saber se de fato aquilo era lepra ou não, o indivíduo já precisava estar recluso, isolado. E se as lesões se espalhassem e a lepra fosse confirmada, aí sim a pessoa era considerada impura e era levada para fora do acampamento. Agora imagine aqui uma situação como essa, para um homem que exercia um cargo como o de Naamã. Um cargo que lidava constantemente com as pessoas, liderava exércitos de guerra, fazia reuniões diplomáticas, assinava tratados, apertava as mãos de reis, príncipes, governantes, pessoas importantes. Como que Naamã poderia fazer isso estando com lepra? Isso era impossível. Possivelmente a lepra de Naamã ainda não havia sido confirmada, porque nesse contexto aqui ele ainda estava convivendo com pessoas. Então talvez ele ainda estava, por mais que as feridas já estivessem aparecendo, porque o problema salta aqui aos olhos tanto de Naamã quanto da serva e de tantas pessoas, por mais que ainda estivesse já aparecendo as feridas, possivelmente era uma fase inicial, porque ele ainda não havia sido recluso, não havia sido isolado de fato. Mas por mais que Naamã possuísse um cargo de poder e influência, a sua lepra o expôs a uma realidade inescapável, as suas limitações humanas. A sua doença o impedia por completo de exercer a sua função de grande prestígio e poder. E agora ele era um homem impuro, indigno
incapaz de viver em sociedade, a não ser que fosse curado. E devemos ressaltar aqui que a cura da lepra naquele contexto era algo bem difícil, quase impossível. A lepra não apenas representava uma ameaça à sua saúde física, mas também à sua função como comandante, como chefe do exército do rei da Síria. Mas ela também revelava a fragilidade do poder daquele homem. Nesse momento, ele não era em nada diferente do restante da população. Todo o poder, todo o prestígio, todo o dinheiro, toda a riqueza, toda a estima que Naamã tinha, de nada valeu. Foi para o ralo de fato, porque agora ele era comum. Naamã acabara de se tornar um homem comum e completamente limitado. A lepra que acometeu Naamã é uma metáfora poderosa com relação ao nosso pecado, a nossa vida espiritual e a nossa humanidade caída. Mesmo que nós pareçamos bem-sucedidos, bem vestidos e estimados pela nossa sociedade, nós carregamos uma lepra espiritual em nós chamada pecado. E a história de Naamã, o interessante dessa história, por isso o tema relacionado à graça de Deus, ela é uma alusão, um apontamento para o Cristo que viria, para o processo salvífico de Cristo através de nós. Como nós somos manchados pela lepra do pecado, como a obediência nos lava e nos purifica, a vida com Deus, a intimidade com Deus, e uma série de fatores que ao longo desse estudo nós vamos tentar analisar aí, como essa história aponta para o Evangelho, para a graça de Jesus manifesta na cruz do Calvário. Somos incapazes de alcançar a cura desse mal chamado pecado por nós mesmos. E as provas que nós enfrentamos, o pecado em si, nossas mazelas, elas sempre revelam o quanto nós somos limitados. Basta nós olharmos aí para 3 anos atrás e lembrarmos, eu sei que ninguém gosta muito de lembrar dessa situação que a gente enfrentou, mas a pandemia. Como esse processo nos lembrou o quanto nós somos pó, não é? Como foram aí tempos, anos, meses, dias, horas terríveis, todos trancados dentro das nossas casas, se perguntando, será que a gente vai sobreviver a isso? Será que, o que vai acontecer? Tudo muito incerto, e a gente se sentia cada vez mais limitado, pequeno, fraco e falho. E eu penso que Naamã poderia estar se sentindo mais ou menos dessa mesma maneira que nós nos sentimos na pandemia, ameaçados. A gente podia morrer a qualquer momento, perdemos parentes, familiares, eu sei que muitos aqui perderam familiares, na minha família também perdemos pessoas queridas, e foi doloroso, foi um tempo terrível. Como as situações da vida revelam o quanto nós somos fracos e limitados. Mas a graça de Deus, ela se revela sobre nós a cada dia, e apesar da nossa limitação, a graça salvífica de Deus se mostra eficaz e poderosa para fazer o que nós jamais poderíamos fazer. Nós somos limitados, fato, mas a graça de Deus não é. Ela é poderosa para transformar o mais duro coração, ela pode mudar a vida mais promíscua, e ela pode restaurar os relacionamentos mais destruídos pelo pecado. Talvez o seu casamento esteja destruído. Talvez um relacionamento no seu trabalho esteja destruído. Talvez a sua vida esteja destruída. Talvez o seu coração, a sua mente. Talvez você olha para uma pessoa da sua família e não consegue enxergar ali a conversão que você tanto ora e clama a Deus. Entenda que a graça de Deus, ela é muito maior do que tudo isso. A lepra de Naamã não foi um sinal da ira ou do castigo de Deus, mas foi uma ferramenta graciosa do Eterno para conscientizá-lo da sua limitação. Naamã era muito altivo, poderoso, tinha as pessoas aos seus pés. Era necessário que ele se quebrantasse para entender o que é de fato a graça. É necessário que ele se humilhasse para entender o que de fato é a graça de Deus. A graça de Deus vai nos humilhar muitas vezes. E parece muito contraditório isso que eu estou falando aqui. Por que a graça de Deus me humilha? Porque nós somos altivos.
Nós somos orgulhosos, nós somos egocêntricos, a gente se acha o centro do mundo, a gente se acha o centro do universo, e por vezes é necessário que Deus nos quebre, é necessário que Deus nos quebrante, é necessário que Deus nos quebre e faça de novo, como aquela canção que a gente tanto canta, né? Quebra a minha vida e faze-a de novo. E esse processo, por mais que a gente canta com uma bela melodia, ele é um processo muito doloroso. Quem já passou por isso sabe muito bem o quanto dói ser quebrado e refeito. Mas por vezes Deus vai precisar nos quebrar para nos fazer de novo. E isso é graça. Isso é graça, é amor. Se Deus não o fizesse, aí sim seria a sua ira. Romanos capítulo 1, Paulo nos diz que a maior evidência da ira de Deus é deixar com que os seres humanos vivam a seu bel prazer, as suas próprias vontades, de maneira desordenada e enlouquecida, como o nosso coração muitas vezes requer de nós. Isso sim é a ira de Deus. Mas por vezes a graça nos levará a situações como essa de Naamã. E a lepra de Naamã não foi, como eu disse, não foi um sinal da ira ou do castigo de Deus, mas foi uma ferramenta graciosa para conduzi-lo à salvação por meio dessa consciência da sua limitação. E a graça de Deus por meio da lepra humilhou Naamã e só assim ele pôde enxergar o que estava de fato acontecendo. Aquele que teve um encontro real com a graça de Jesus, ele tem consciência total de suas limitações. Ele não se enche de orgulho e de soberba. Ele não se acha melhor do que os outros. Ele não se sente maior do que os outros, porque ele sabe que ele é pó. Porque a graça maravilhosa de Jesus, no momento da conversão, já o convenceu do seu pecado, da justiça e do juízo por meio do Espírito Santo de Deus. Porque ele entendeu que Deus é grande e ele é pó. Quem conhece a graça de Jesus não permanece soberbo e altivo. E é impossível conhecer de fato a graça de Deus e continuar pensando que nós podemos alguma coisa. Continuar pensando que a nossa força pode alguma coisa. Tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, vem de Cristo Jesus. Calvino dizia isso, ele tem uma célebre frase que diz: tudo que há de bom em mim é Cristo, e o mal sou eu mesmo. É assim que funciona. Quem conhece a graça de Jesus entende perfeitamente o significado dessa frase de Calvino. Se eu consigo fazer algo de bom, não é por meu poder, é por Cristo. Por isso, muitas vezes, a graça de Jesus precisa nos humilhar. A graça de Jesus precisa nos quebrantar e nos colocar no nosso devido lugar para que o processo de transformação siga da maneira correta. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que a graça de Deus ela se revela de maneira simples. Os versículos do 4 ao 14 vão nos mostrar isso. O desejo de Naamã era fazer algo, o desejo de Naamã em fazer algo para que ele fosse curado fica muito evidente em alguns trechos aqui. Acompanhe comigo aí os versículos 11 e 12, quando ele diz: Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele iria ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nelas e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Versículo 15, onde ele oferece um presente para Eliseu, nos diz o seguinte: voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Em sua mente, na mente de Naamã, era necessário fazer alguma coisa para que aquela cura acontecesse. Ele tinha esse conceito, ele tinha isso muito claro na sua mente: eu não vou ser curado se eu não oferecer alguma coisa para esse homem. Tanto que a gente percebe aí que ele levou uma série de coisas para o rei de Israel, para o rei Jorão. Depois a gente vai entender melhor sobre isso. Mas não entrava na mente de Naamã uma cura de graça. Naamã nunca havia experimentado a graça de Deus. Não fazia sentido para aquele homem grande e poderoso uma cura que se daria por meio de 7 mergulhos num rio lamacento. Para ele, algo tão grande como aquilo não poderia se dar por meio de um gesto tão pequeno e tão
ridículo até. Pensa você lá mergulhando 7 vezes. É a mesma coisa que eu chegar para o pastor, ora por mim, eu estou doente. Tá bom, meu irmão, eu vou orar, mas dá 3 pulinhos aí que você vai ser curado agora. Parece ridículo para nós. Parece ridículo. A sensação de Naamã provavelmente foi mais ou menos essa, de você ter que dar 3 pulinhos para ser curado por alguma coisa. Onde já se viu? Eu achei que ele ia erguer a mão para o céu, invocar o nome do Deus Todo-Poderoso, fazer algo grande. E a cura de Naamã não foi o resultado dos seus próprios esforços, e é isso que mais o incomodou, mas de uma intervenção divina, muito mais simples do que ele imaginava. Enquanto ele achava que precisaria entregar presentes, ou então que o profeta diria grandes coisas para que sua cura, ele se depara com 7 mergulhos num rio, sem plateia, sem holofotes, e da maneira mais simples possível. Outro fator que mostra também a simplicidade da graça de Deus com relação aqui a essa história de Naamã é a serva humilde. Uma humilde serva escrava que foi usada por Deus para levar aquele homem até o profeta Eliseu. Talvez na cabeça de Naamã isso só se daria por meio de grandes médicos, grandes sábios do Oriente e tudo mais, mas Deus faz com que as coisas aconteçam da maneira mais simples e mais inimaginável possível. Tanto Naamã quanto Ben-Hadad, o rei da Síria, partiram desse pressuposto equivocado de que o profeta faria o que o rei lhe ordenasse. Então eles pensaram, poxa, a cura está nas mãos do rei, não nas mãos do profeta, e muito menos nas mãos do Deus de Israel. Então eles esperavam, achavam que tanto o rei quanto o profeta iriam querer receber presentes em troca desse serviço. Então eles levam consigo, Naamã leva consigo, mais de 300 quilos de prata, mais de 60 quilos de ouro, e além das vestimentas caras, vestes festivais, como o texto aqui nos apresenta. E a serva não havia dito coisa nenhuma a respeito disso. Ela só havia dito para ele, vai lá, que o profeta vai te curar. Simples assim. O verso 5 nos mostra todos os itens que ele levou, né? Vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais, o que daria aí mais ou menos 300 quilos de prata, mais de 60 quilos de ouro e 10 vestimentas que eram caríssimas naquele contexto. Presentes maravilhosos que depois, aí, se você acompanhar do versículo 20 em diante, você vai ver que Geazi cresceu o olho grandão nisso daí, e enfrenta uma série de problemas por conta da sua cobiça, que fica para uma outra mensagem, né? Mas a história de Geazi também é uma história interessante para a gente meditar e aprender com os erros desse homem. Então, Jorão, rei de Israel, sabendo que somente Deus poderia curar a lepra daquele homem, rasga suas vestes, porque ele pensou assim, poxa, a Síria e Israel são inimigos, esse homem vem aqui com uma carta do rei, me oferecendo um monte de coisa, esse cara está com um esquema para cima de mim, ele veio aqui para guerrear comigo, ele está usando um cavalo de Troia, alguma coisa assim, isso como pretexto para entrar dentro do meu reino e acabar com tudo, isso vai dar problema, deixa eu já dar um bota fora nele aqui e colocar ele no seu devido lugar. Mas não era assim que estava acontecendo, aí chega Eliseu e fala, calma, fica calmo, está comigo, está com Deus, está tudo sob controle, está tudo certo. Ele fala, não, eu vou conversar com esse homem. E aí chama Naamã para a casa dele, e garantiu ao rei Jorão que ele seria capaz de curar a lepra. E é interessante como os não salvos, aqueles que não conhecem a graça de Deus, que têm um conhecimento qualquer a respeito do eterno, complicam aquilo que é tão simples. As pessoas, e muitas vezes nós mesmos também, achamos que para ser salvo ou para receber algo de Deus, a gente precisa dar algo em troca para Ele. Fazer esforços, entregar tudo que nós temos. A gente vê por aí igrejas afora pedindo carro, casa, dinheiro, esforços físicos, mentais, e uma série de coisas, de religiosidades pagãs e falhas que não de nada servem, a fim de alcançar a salvação,
A história da igreja é marcada pelas indulgências, que nada mais são do que a troca de algo pela salvação. E não é assim que funciona. É sempre por graça, é muito mais simples do que a gente imagina. E mesmo nós que somos salvos, por vezes a gente acha que a gente precisa fazer alguma coisa para receber as bênçãos de Deus. Por vezes a gente acha que a gente precisa fazer alguma coisa para ser salvo. Ou não é assim quando você faz uma oração e Deus não responde do jeito que você queria. Primeira coisa que você pensa, será que eu estou pecando? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? O que está acontecendo? Espera aí, vou me santificar, vou orar mais, vou jejuar, vou ler mais a Bíblia, porque eu devo estar fazendo alguma coisa muito errada e Deus está revoltado comigo, está irado comigo, por isso que Ele não está me dando presentes. É assim que a gente age. A gente é condicionado a isso, a gente cresce a vida inteira. Se você for uma boa criança, no final do ano você vai ganhar presente. Se tirar boas notas na escola, no final do ano você vai ganhar o patinete que você tanto quer. A Débora está nessa agora, né? Ela quer o patete dela e a gente está lá contornando situações, usando isso como ferramenta para dar o patinete para ela no final do ano. A gente é condicionado a isso. Durante todo o nosso processo de espera pela Débora e pelos meninos, que graças a Deus agora acabou, a gente não precisa esperar mais, porque agora veio também com tudo, né? Durante os 7 anos de espera, em um determinado processo que os irmãos já conhecem muito bem, já falei isso várias vezes aqui, em um determinado momento eu me deparei com um pensamento muito parecido com esse diante de Deus. Eu falei, Deus, o Senhor é muito injusto. É muito injusto. Quando eu me deparava com reportagens onde mulheres jogavam as crianças na lixeira, ou doavam as crianças, ou até matavam crianças, eu falava, meu Deus, e eu aqui querendo ter eu só queria Deus. E a tua palavra fala, para a gente crescer e multiplicar, é uma ordem do Senhor, por que o Senhor não quer me dar? É muito injusto isso. Eu dediquei a minha vida inteira para o Senhor, eu sei que eu tenho as minhas falhas, os meus erros, eu não sou perfeito, mas o fato de eu dedicar a minha vida a Ti, não é uma causa, uma forma do Senhor me presentear com um filho, não é motivo para isso? Aí Ele falou, não, curto e grosso, não, eu não faço do jeito que você quer, eu não preciso te dar presente para continuar sendo Deus. Eu dou se eu quiser. E se eu não quiser, eu não vou dar. E ali começou então esse processo duro, longo e doloroso de cura dentro de nós. Que Deus poderia muito bem continuar sendo Deus se Ele não nos desse filhos. Aí Ele também agora encheu a aljava, né? Mas precisou a gente entender isso primeiro, para depois Ele encher a aljava. Ele falou, agora sim, agora vocês aprenderam, agora eu vou mandar 3 também, tudo de uma vez. Mas às vezes a gente pensa isso. Eu estou fazendo tudo certo, ou então eu estou dedicando a minha vida para o Senhor, eu vou à igreja, eu devolvo meu dízimo. Por que o Senhor não está me dando as coisas? A graça de Deus é muito mais simples do que você imagina. Deus não quer seus bens. Deus não quer sua religiosidade. Deus não quer seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro, vale lembrar, viu? Aqueles 10% que você devolve aqui, dizem muito mais respeito ao seu coração do que a necessidade que Deus tem dele. Lembre-se sempre disso. E aí eu abro um parênteses aqui. Se você não tem devolvido dízimo, saiba que a igreja vai continuar mesmo sem o seu dinheiro. Graças a Deus, a nossa igreja tem crescido a cada dia mais. E Deus tem abençoado financeiramente também a obra dele, não só aqui na União, mas em todos os lugares, igrejas presbiterianas e outras igrejas ao redor do país e do mundo. Deus não precisa do meu e do seu dinheiro. Agora, a atitude de vir aqui e devolver 10% daquilo que nós recebemos, devolver a Deus, é uma atitude de adoração, é uma atitude de devoção. Certa vez, uma grande amiga nossa, trabalhava lá em Rio Verde ainda, e eu no escritório lá, cheguei, me deparei com ela, ela no meio da semana foi lá devolver o dízimo dela. Falei, olha Esther, você veio devolver seu dízimo aqui e tal, mas plena segunda-feira, Esther? Ela, não, Renan, eu vim, tem que devolver. A gente precisa ser diligente. Isso aqui é o mais fácil de ser fiel.
Se eu não for fiel nisso aqui, que é só tirar o dinheiro do bolso e devolver, o resto eu não vou conseguir ser. E aquilo, ela veio com os 2 pés no meu peito, assim, ó, e aquilo lá nunca mais saiu da minha mente. Devolver o dízimo não é só um ato de pagar a Deus o que a gente deve para Ele. Inclusive, se você usa o termo pagar o dízimo, mude. Você devolve o dízimo. Você devolve aquilo que pertence a Deus. Ele te dá 100%, você devolve 10%. A gente está muito no lucro ainda. E fecho meu parênteses aqui. Deus não precisa das nossas obras. Deus não precisa do nosso esforço. Ele precisa do nosso coração. A lepra de Naamã, a cura de Naamã não era o alvo principal de Deus. O alvo principal de Deus era o coração daquele homem. Era o coração dele, transformado e regenerado. Deus usou aquela cura, aquela bênção, aquela dádiva para que ele tivesse um coração transformado. E muitas vezes Deus faz isso na minha e na sua vida também. Deus vai usar situações difíceis, vai usar curas, vai usar milagres, vai usar 3 filhos se for preciso, para expressar a graça e o poder dele e para transformar o nosso coração. Enquanto nós não tivermos um coração transformado, as coisas não vão mudar. Aquele homem precisou ter um coração transformado já desde o início desse texto que a gente leu. Só para ele aceitar o conselho de uma escrava, criança, mulher, escrava, era a escória da sociedade naquele contexto. Ali ele já começou a quebrantar o seu próprio coração, porque a necessidade o fez isso. A lepra fez ele dar ouvidos àquela menina. Senão isso não aconteceria. E por vezes Deus vai fazer isso conosco. A obediência humilde e o amor a Deus são um caminho para a redenção, destacando a nossa dependência total da graça de Deus. Enquanto eu e você não dependemos totalmente da graça de Deus, as coisas não vão acontecer. Enquanto eu e você não dependemos da graça de Deus, a ponto de fazermos coisas às vezes sem entender qual é o propósito de Deus, como aconteceu com Naamã. Que loucura é essa? Me fazer mergulhar 7 vezes no riozinho aqui, ó. Tá maluco. Tá maluco. E tem coisas que Deus nos manda fazer que a gente pensa em Jesus amado. Onde que isso vai dar, Deus? Vamos lá, vamos embora. Abraão e Isaac é um caso também disso. Eu fico pai agora, eu fico imaginando quão difícil foi para Abraão sacrificar, ou quase sacrificar o seu filho Isaac. A palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé em Deus. Crer e viver para a glória de Deus é o necessário para nós sermos salvos e recebermos as bênçãos de Deus. Nada mais do que isso. Você não precisa se gastar, você não precisa se sacrificar. Deus já fez isso, Cristo já fez isso por você na cruz. Se você acha que precisa de sacrifício, você está minimizando o que Cristo fez na cruz por você. É muito mais simples do que você imagina. A graça de Deus se revela de maneira simples. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Simples assim. Mas nem tão simples assim. E aí o terceiro ponto revela que a graça de Deus, ela nos transforma também. A graça de Deus, ela nos humilha, ela revela as nossas limitações, ela se revela de maneira simples, mas ela também nos transforma. É impossível permanecer igual quando nós conhecemos a graça de Deus. A busca desesperada por cura de Naamã o leva até a casa do profeta Eliseu, mas até aquele momento ali, aquele homem ainda era um homem pagão. Por mais que algumas mudanças já estivessem acontecendo dentro do seu coração por conta da humilhação que ele estava passando por causa da lepra, ele ainda era um homem pagão. O contexto bíblico em que viveu Naamã, a Síria dessa época, era uma nação politeísta, servia a vários deuses. E o texto que lemos se passa ali por volta do 9º século antes de Cristo, e a religião da Síria estava ligada a várias deidades e de diferentes culturas e povos. Algumas delas eu vou citar aqui. Primeiro, Haddad, ou Baal, bem conhecido por todos nós, o deus da colheita, da fertilidade. Aserá, ou Astarete, a deusa da fertilidade, do amor e frequentemente associada à mãe natureza. Rachef, o deus da guerra. Melkarte, o deus associado à força, ao comércio. E El, o deus supremo, visto como criador e governante de todos os outros deuses.
Aqui são só alguns que alguns estudiosos apontam para nós. Mas haviam muitos outros deuses. E é engraçado, como interessante e maravilhoso, como esse homem idólatra, ao ter um encontro com a graça de Jesus, muda completamente o seu modo de pensar e de agir. Ele é transformado. A cura de Naamã não estava apenas na pele dele. A cura dele aconteceu também no coração. E é isso que a graça de Deus faz conosco. Quando nós enfrentamos dificuldades, provações, situações adversas, Deus não cura só as nossas doenças. Talvez você já tenha passado por uma doença muito grave. Eu sei que temos irmãos aqui que já enfrentaram câncer, situações terríveis, UTIs e tudo mais. Ao final de um processo como esse, não é só o seu corpo que é curado, você sabe muito bem. O seu coração também é transformado. Sua alma também é transformada. E foi isso que aconteceu com Naamã. A sua cura ia muito além da pele, mas o coração. A obediência daquele homem revelou a sua disposição de se submeter a Deus a ponto de ficar dando 7 mergulhos lá dentro do rio. Mas aí a gente volta lá para o primeiro ponto. Isso só aconteceu porque ele foi humilhado. Isso só aconteceu porque ele se deparou com a sua limitação. Por mais que Deus se utilize de meios secundários, muitas vezes, para quebrantar o nosso coração, como curas, milagres ou até mesmo adversidades, esses meios nunca serão o alvo principal de Deus. O alvo principal de Deus na nossa caminhada sempre será o nosso coração. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ótimo. E aí a gente acha que esse bem é só que vai dar tudo certo na nossa vida. Não. Esse bem diz respeito à salvação. Todas as coisas cooperam para que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Até as lutas que a gente enfrenta. Sabia disso? As lutas que você enfrenta vão te aprimorar, vão te melhorar, vão te capacitar para ser mais parecido com Jesus. Esse é o bem que Paulo fala lá em Romanos. Esse é o bem que nós precisamos almejar. Não que vai dar tudo certo na nossa vida, porque não dá. Se eu falar para você que crer no Senhor Jesus vai fazer com que dê tudo certo na sua vida, eu vou estar mentindo. Eu sou hipócrita. Não é assim que funciona. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E vamos seguir a vida desse jeito. A graça de Deus, muitas vezes, vai se revelar de maneira a nos aprimorar. Deus sempre busca o coração do indivíduo e usa os meios necessários para isso. Essa graça não apenas mudou a vida de Naamã, como gerou frutos também. É muito interessante a gente observar que ao ser curado, o seu desejo foi pregar para todos o poder desse Deus maravilhoso. E ele disse no versículo 16, é tão certo como vive o Senhor em cuja... 15, desculpa. Voltou-se o homem de Deus, a ele toda a sua comitiva, veio pôr-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. 17 ele diz, se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga dessa terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá o teu servo holocausto, nem sacrifícios a outros deuses, senão ao Senhor. E ainda no versículo 18 ele pede perdão para Eliseu, porque quando ele voltasse para a Síria, o rei sírio ia querer oferecer sacrifício aos outros deuses, e ele ia ter que acompanhar. Ele falou assim, então eu já te peço perdão já antecipadamente, porque eu vou ter que acompanhar o meu chefe na adoração dele, vou ter que pegar na mão dele lá e adorar junto com ele, mas eu não vou estar ali de coração. Já te peço perdão por isso. Mudou a vida daquele homem. Transformou a vida daquele homem por completo. Essa ideia dele levar um pouco da terra de Israel para a Síria, a gente precisa entender que naquele contexto, os deuses eram territoriais. À medida que os povos eram alcançados e conquistados, a espiritualidade do rei era pregada por toda a nação. Então, se um rei pagão dominasse um povo determinado, todo aquele povo deveria adorar os deuses pagãos daquele rei. Se um rei que servisse ao Deus de Israel dominasse a nação, todos deveriam adorar ao Deus de Israel. Foi assim com Daniel e seus amigos na Babilônia. Se você se lembrar, Nabucodonosor dominou, o povo de Israel levou os cativos para a Babilônia e todos tiveram que ser doutrinados naquele contexto pagão, inclusive Daniel e seus amigos. Mas eles foram bem mais espertos e essa história fica para um outro sermão.
Então, quando Naamã fala assim, eu vou pegar um pouco dessa terra aqui e vou levar para lá. Ele queria levantar um altar com a terra daquele Deus, que pertencia àquele Deus, àquele lugar. Ele queria que aquele Deus estivesse presente na sua casa, na Síria, e ali ele pudesse adorar ao Deus verdadeiro. A vida daquele homem mudou por completo, e agora ele é um testemunho vivo, não só do poder visível de Deus, mas do poder da graça transformadora que esse Deus nos traz. A graça de Deus nos muda, ela nos molda e ela gera frutos. Naamã quis levar o altar para a Síria, para pregar para as outras pessoas, para que outros pudessem ver o poder daquele Deus. É isso que a graça de Deus faz com a gente. Aquele que conhece a graça de Deus não consegue ficar parado, ele precisa falar do amor de Jesus para outras pessoas. Ele precisa pregar, levantar o altar, e esse altar é a sua vida. Você não precisa de terra de Israel para fazer isso. Você tem o Espírito Santo dentro do seu coração. O altar que você tem para adorar a Deus, para engrandecer a Deus, é a sua vida. Os seus atos, as suas palavras, as suas ações, as suas orações. E é isso que precisa mudar. Aquele que um dia conheceu e recebeu a graça de Deus, não pode permanecer o mesmo. Não tem como, a graça de Deus ela nos constrange e nos leva naturalmente a uma mudança. Não sei se você já teve essa experiência de talvez passar por uma situação onde as tentações te levam talvez a querer pecar e você para e fala assim, não, eu não vou fazer isso. Deus é tão gracioso comigo. Deus é tão maravilhoso comigo e estou eu aqui querendo pecar por algo tão banal, tão pequeno, tão pouco, tão efêmero. É porque a graça de Deus nos constrange, ela nos envergonha, ela nos muda. Não tem como eu querer continuar a viver uma vida de pecado se eu de fato conheço a graça de Deus. Quem conhece essa graça se recusa a permanecer na mesma vida de pecado que um dia já viveu. Então, se você se diz um crente que de fato conhece a graça de Jesus e de fato foi convertido pelo Espírito Santo de Deus, você precisa mudar a sua postura. Você precisa mudar a sua conduta sexual se você ainda não é casado. Você precisa mudar as coisas que você vê ou ouve na internet. Você precisa mudar a maneira como você fala. Talvez o seu linguajar é um linguajar chulo, cheio de palavras de baixo calão. Você precisa mudar a maneira como você enxerga as pessoas, os seus juízos altivos, se sentindo melhor do que as outras pessoas. Se você de fato conhece a graça de Jesus e foi transformado um dia por esse amor que Naamã experimentou aqui, você precisa ser mais paciente, mais benigno, mais benevolente. Não é fácil, mas isso precisa ser a nossa meta diária. Do contrário, nós estamos sendo aqui um bando de hipócritas, falando que a gente conhece a graça de Deus e não conhece coisa nenhuma. É só da boca para fora. Aqui dentro, na verdade, o coração não foi transformado ainda. Não foi transformado ainda. Aquele homem servia a vários deuses, tinha uma conduta completamente pecaminosa, mas teve o seu coração transformado quando se deparou com a graça de Deus, com o poder de Deus. E eu tenho certeza que essa igreja aqui tem experimentado sinais e maravilhas de Deus que nós talvez não imaginávamos que um dia já experimentaríamos. Curas, milagres e tantas outras coisas. A gente não explora isso, mas a gente vê. Esse que vos fala é um exemplo vivo disso. A gente experimenta diariamente a graça e o poder desse Deus e a gente insiste em permanecer nas mesmas condutas pecaminosas que a gente vivia antes. Isso não está certo. Não está certo. A graça precisa nos mudar. A graça precisa nos transformar. Eu sirvo um Deus gracioso, um Deus que passa a mãozinha, um Deus que cuida, um Deus que me ama, um Deus que me aceita como eu sou. Não é só isso. É isso, mas não é só isso. Desfrutar da graça de Deus não é só experimentar um Deus bom que nos guarda, nos cuida, nos ama, nos ampara e nos consola. É também, mas é principalmente mudança de vida. É principalmente mudar a minha conduta e buscar viver de maneira digna do Evangelho que Deus prega para nós. É por isso que nós vivemos num mundo perdido como que nós temos vivido. Porque pessoas como eu e como você falhamos miseravelmente na missão de ser parecidos com Jesus.
falhamos. A começar por mim, nós falhamos. E a gente precisa mergulhar no rio da graça de Deus, se a gente quiser ser diferente para o mundo. Não dá, precisa mudar, precisa ser diferente. Desculpa. Não tem como uma igreja ser relevante vivendo em pecado. Não tem como você experimentar a graça de Deus vivendo em pecado. Não tem como. Escuta o que não sou eu, é Deus quem está te falando isso. Não tem como experimentar a graça de Deus vivendo em pecado. Não tem como. Você vai ter uma vida medíocre, falha, rasa. É tempo de você mudar de vida, mudar sua postura por completo. Concluindo, a transformação genuína da vida daquele homem ali, de Naamã, é um testemunho atemporal do poder e da graça de Deus. A jornada física, mas também espiritual de Naamã nos lembra que a graça divina transcende todas as barreiras humanas. As maiores barreiras que a gente pode impor, ela pode quebrar. Naamã se tornou um exemplo vivo de como Deus pode transformar até os corações mais duros, os corações mais idólatras, os corações mais caídos e mais endurecidos, quando eles respondem à sua graça. A história de Naamã nos desafia a nos rendermos a essa graça transformadora, e eu convido você a reavaliar a sua vida e pensar como você tem se comportado diante dessa graça. Todos nós aqui nos dizemos conhecedores dessa graça de Deus. Não espere o Senhor Jesus ter que te humilhar para que você entenda a graça de Deus. Quebrante seu coração e enxergue o que Deus quer de você de fato. Eu queria deixar aqui algumas rápidas, hoje é um pouquinho mais, um número um pouco maior de aplicações, mas elas serão rápidas, eu prometo, já estou concluindo. A primeira delas, lute contra o seu ego. Lembre-se que a lepra de Naamã foi necessária para quebrar o seu orgulho. E quando nós somos altivos e orgulhosos, a graça de Deus se revela a fim de nos humilhar. Então, cuidado com isso. Talvez você se acha poderoso demais pelo seu tempo de vida cristã, de caminhada com Cristo, pelas coisas que você faz, pelo seu poder aquisitivo, pelo seu prestígio. Cuidado. Cuidado. Deus pode te humilhar. E isso é graça, acredite. Se Deus te humilhar, Ele está sendo muito gracioso com você. A ira dele seria manifesta se fosse o contrário. Se Ele te deixasse na sua altivez e na sua prepotência. Então sonde o seu coração, cuidado. Lembre-se que você é pó, e ao pó você voltará. Segundo, suas provas têm como objetivo alvo o seu coração. Deus vai permitir que você passe por situações difíceis para que o seu coração seja quebrantado. Naamã precisou da lepra para saborear a graça de Deus. As lutas são necessárias. Deus tem usado as suas dores para te aprimorar, como diamante que Ele vai lapidando para ficar ainda mais belo. Então o objetivo dele não é apenas te curar da sua lepra. O objetivo dele é alcançar o seu coração. Lembre-se disso. E conforte-se nisso. Está passando por um momento difícil hoje? Calma. E olhe para o alto de onde vem o seu socorro e se pergunte: Deus, o que o Senhor está querendo me ensinar com tudo isso? Eu brinco que a caminhada cristã é igual à escola há anos atrás, né? Não hoje. Se a gente não aprendesse a matéria, a gente reprovava. E repetia de ano e fazia aquela lição toda de novo. Se a gente não buscar aprender o que Deus está querendo nos ensinar com as provas, a gente vai continuar passando por aquilo várias e várias vezes. Então, abra o seu coração para aprender o que Deus está querendo te ensinar com tudo isso que você está passando. Terceiro, é tudo bem mais simples do que você imagina. Descansa o coração. Pare de achar que você precisa fazer isso ou aquilo para receber as bênçãos de Deus, para ser salvo. Deus não é garçom para te dar agrados em troca dos seus 10% de gorjeta, tá? Deus não precisa dos seus esforços. Deus precisa do seu coração. Deus precisa da sua devoção, do seu amor. É isso que Ele quer. É isso que Ele quer. E é isso que a palavra dele nos ensina.
Deus não precisa do seu esforço, e essa é a quarta aplicação. Deus não precisa do seu esforço. Cristo já fez isso por você. A salvação não é por obras, a salvação não é por mérito. As bênçãos que Deus te dá não é porque você é bonzinho. Se você for olhar para dentro de você, você vai perceber que você é tão cruel e tão mal quanto aquela pessoa que você tem ranço. Você é pior que ela, muito pior. Então não é por você. Não precisa se esforçar, é por graça. A gente precisa mudar a nossa conduta em a devoção, a adoração e amor a Deus, não para ser salvo. Eu mudo a minha conduta e a minha postura porque eu já sou salvo, e não para ser salvo. Ficou claro isso? Não estou falando aqui que a gente pode viver do jeito que der para viver e está tudo certo, tá? Calma, calma. Vamos reiterar aqui. Quinto, mude de vida. A graça de Deus nos liberta, nos salva, nos ampara, mas ela também exige de nós uma mudança de postura. Deus é gracioso, mas Ele também é justo e Ele pune pecado. Então nós não podemos continuar vivendo com o pecado e tendo uma vida dúbia. Se a graça de Deus realmente nos transformou, o nosso maior desejo será parecer com Jesus a cada dia mais. E o que Ele fala precisa ser lei de fato para nós. Lembre-se que esse mesmo Deus gracioso que nós estamos lendo aqui em Naamã, feriu Ananias e Safira, Nadab e Abiú e os filhos de Eli, quando esses perseveraram numa vida de pecado. Deus é gracioso, mas Deus também é justo. Ele não compactua com o pecado. Ele não compactua com uma vida dúbia. Não tem como você agradar a dois senhores. Não tem como. Lembre-se, esse mesmo Deus gracioso feriu muitos de morte, porque viveram uma vida de pecado. E por fim, gere frutos. A transformação de Naamã não foi só para ele, não. Ele foi transformado com um objetivo muito claro, para que a palavra de Deus fosse levada para a Síria, e para que lá pessoas pudessem conhecer o Deus de Israel. Você não foi transformado pela graça de Jesus à toa. Você não está nesse mundo a passeio. Você não está nesse mundo só para curtir o que ele tem de bom para oferecer. Por mais que a gente entenda que isso também é bíblico, a gente tem que desfrutar das coisas boas que o mundo tem para nos oferecer. Mas a gente não está aqui para passear. A gente não está aqui para brincar. A gente está aqui com uma missão muito clara. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Engraçado que a gente só sabe a primeira. Se eu perguntar a segunda, só uns 2 ou 3 vão saber, né? A terceira, então, ninguém mais sabe, nem eu. A primeira pergunta, né? O nosso objetivo principal é glorificar a Deus. Não tem outro motivo para a gente existir. Você não está aqui nesse mundo para ter filhos, você não está nesse mundo para casar, você não está nesse mundo para ser feliz, você não está por mais que agradando a Deus e adorando a Deus, você será feliz de fato. Você não está nesse mundo para desfrutar dele apenas, você está nesse mundo para glorificar a Deus. E aí todas essas coisas, filhos, casamento, felicidade, desfrutar das benesses que o mundo tem para nos oferecer, nos serão acrescentadas, já dizia Mateus 6,33. Então, gere frutos. As pessoas precisam conhecer o Deus de Israel por meio da sua vida, por meio das curas que Ele operou na sua vida. Você é um testemunho vivo. A graça de Deus nos muda e nos dá um novo propósito, uma nova razão, um novo estilo de vida. Se a gente conhece a graça de Deus e fica quietinho lá no nosso cantinho, não adianta de nada. Que Deus abençoe você e que você possa de fato, de coração, de verdade, não só da boca para fora, experimentar essa graça, que nos humilha sim, nos quebra sim. Muitas vezes ela vai nos humilhar, nos quebrar, nos pôr lá no pó, mas que também depois nos refaz e nos constrói de novo. Novas criaturas, a semelhança do que ela fez com Naamã. Reconstruiu aquele homem melhor do que ele era antes, muito melhor do que ele era antes. Essa graça que nos quebra, ela também nos transforma, ela também nos melhora. Clame a Deus para que essa graça o alcance.